Meu nome é Pedro Freitas, sou médico e dentro da medicina escolhi há muitos anos a área da sexologia clínica, a área essa na qual fiz a minha preparação profissional e académica nos Estados Unidos. Na altura havia muito pouca coisa em Portugal nesta área e desde os primeiros tempos que me dediquei à sexologia clínica que tenho acompanhado mais de 200 e tal casos de pessoas com transexuais, ou pessoas com, é um termo mais correto hoje, disforia de género. A disforia de género, como o nome próprio indica, é alguém que não está de acordo ou não se sente de acordo com o género que lhe é atribuído. Portanto, não esquecendo desde as definições básicas de que sexo é algo que é biológico, que é aquilo que normalmente quando uma criança nasce se define se é do sexo masculino ou do sexo feminino, apenas pela observação dos genitais externos. Género é uma construção social. E sendo uma construção social é que faz com que cada um de nós se sinta ou não de acordo com o género que nos é atribuído, masculino ou feminino. Quando existe uma diferença ou existe uma disparidade entre o género que nos é atribuído e aquilo que nós sentimos, fala-se em disforia de género ou transexualidade. Ou transexualismo são tudo sinónimos. Portanto, alguém que é do sexo masculino e se sente uma mulher é um transexual, ou não, embora muitas vezes será, podemos falar disso um pouco mais tarde, ou alguém que nasce do sexo feminino é biologicamente do sexo feminino e se sente um homem, temos uma transexualidade também, uma disforia de género. Não há nenhum dado, nenhuma prova científica hoje que nos diga que a transexualidade advém de qualquer problema, como estava a sugerir, ou do sangue dos pais, nada disso. Existem várias teorias, desde a teoria genética à teoria hormonal durante a gravidez, existem várias teorias, não há nenhuma com substância científica suficientemente sólida para nós dizermos a transexualidade advém de isto ou daquilo. A transexualidade é uma situação, não temos que encarar, ou na minha opinião não a devemos encarar como uma doença, embora ela esteja inscrita no DSM e no ICD, que são os Códigos Internacionais de Doenças, como também está muita outra coisa com a qual nós podemos conviver melhor ou pior, mas enfim, eu prefiro chamá-la uma condição em que há uma incongruência entre o género atribuído e aquilo que é percepcionado. E para nós falarmos de transexualidade, esta incongruência tem que ser mantida ao longo do tempo e tem que causar sofrimento. Esse sofrimento do próprio, ou por a sua interação escolar, ou profissional, ou social, seja o que for. Tem que estar em simultâneo reunidas estas duas condições. Há uma incongruência, um desejo de se pertencer ao sexo oposto, ou até em gente muito nova vê-se a convicção de que pertence ao género cruzado, portanto ao outro, e com um forte desejo também de atingir o fenotipo, portanto, as características físicas do género cruzado e, simultaneamente, o sofrimento. Isto é que define a transexualidade. A grande maioria das histórias que os transexuais nos dão, eles têm memórias de que algo não estava bem ou não era adequado àquilo, às expectativas, normalmente, dos pais. Dou-lhe exemplos. A menina que não gosta de pôr vestidos ou lacinhos e que não gosta de brincar com bonecas e prefere usar calções, o cabelo curto, subir às árvores e jogar à bola, mas que ninguém pense que ter este tipo de comportamento, esta pessoa virá a ser transexual. De forma nenhuma. Há comportamentos desses muito banais nos dois sexos e que as pessoas não vêm a ter nenhuma situação destas. Ou o rapaz que não gosta de brincadeiras com outros rapazes, jogar à bola, etc. E tem brincadeiras mais femininas, como bonecos, ou casinhas, ou as Barbies, ou não sei o quê. Portanto, os transexuais que nos chegam, a grande maioria tem uma história que remonta à infância. Dizem-nos desde os 4, 5 anos de idade que achavam que alguma coisa estava errada. Não estavam de acordo com as expectativas dos pais, na vestimenta, nas brincadeiras, na escolha dos amigos ou das amigas, etc. Portanto, é uma história que os acompanha ao longo da vida. Isto é a grande maioria dos casos, não estou a dizer que não existam exceções, que existem.
E a grande maioria chega-nos numa idade, fim da adolescência, início da idade adulta, em que, graças a hoje haver mais informação do que havia no passado, já têm consciência do que é que se passa, ou falaram com outras pessoas em situação semelhante, ou encontraram algo na internet, mas chegam-nos já com uma forte convicção do diagnóstico e então para iniciarem o seu processo de reatribuição sexual, ou seja, o processo de mudança de sexo. Há outros casos de pessoas que têm percepção desta condição mais tardiamente, mas esses são casos muito minoritários. O processo de reatribuição sexual, à semelhança de qualquer país ocidental civilizado, segue as regras das guidelines internacionais da WATPAT e que consiste em quê? O diagnóstico, a primeira fase é diagnóstico, avaliação também psicológica, e depois de termos, ou em simultâneo com a primeira avaliação diagnóstica, é obrigatório ter um segundo diagnóstico igualmente positivo. Porquê na defesa do próprio? E porquê, novamente, porque existem várias situações semelhantes à transexualidade e que não são transexualidade, e temos que ter a certeza que não há, ou nossa melhor convicção, certezas é de uma grande arrogância, mas a nossa melhor convicção de que não há um erro de diagnóstico. Porque esta pessoa vai iniciar um processo que a partir de determinada fase é irreversível. E tudo o que é menos desejável é que haja um engano ou um arrependimento, como é evidente. De modo que esta pessoa tem duas avaliações feitas por duas pessoas ou equipes independentes que não trocam informação entre si. Limitamos a pedir uma avaliação diagnóstica a outra equipe ou outra equipe pede-nos a nós a chamada avaliação independente e fazemos a avaliação e emitimos um relatório. Com 2 diagnósticos positivos, e se for essa a vontade da pessoa, porque todo o processo, aquilo que lhe vou dizer é o processo inteiro. Não quer dizer que todas as pessoas queiram fazer o processo inteiro. Embora a esmagadora maioria dos casos o queira, não é obrigatório. Nós fazemos aquilo que a pessoa, vamos até onde a pessoa quer ir, mais nada. Aquilo que nós fazemos é acompanhamento psicoterapêutico, que é muito importante durante todo o processo, e está provado que os processos que têm acompanhamento de psicoterapia correm sempre melhor do que aqueles que não têm. A primeira fase a seguir a isto é a terapia hormonal, portanto vamos transformar este corpo feminino num corpo masculino ou este corpo masculino num corpo feminino, através de hormonas. Depois há uma fase a partir da qual a pessoa já começa a ter um aspecto mais compatível com o género cruzado e entra em prova real de vida. O que é que isto quer dizer? A pessoa veste-se e comporta-se como uma pessoa do sexo oposto. E, finalmente, chegamos à etapa cirúrgica, em que a pessoa, se assim o desejar, faz as cirurgias de reatribuição sexual para que fique um homem ou uma mulher, ou seja, de acordo com o seu verdadeiro sexo, que é o psicológico e não é o físico. Uma coisa que eu me esqueci de dizer, desde o momento que a pessoa tem o diagnóstico feito, tem direito, de acordo com a Lei 7 de 2011, a ter um relatório para mudar de sexo e nome. O que foi uma enorme mais-valia, esta lei, porque numa semana a pessoa tem um novo cartão de cidadão, com o novo nome e com o sexo adequado àquilo que a pessoa sente. Antes desta lei, que só foi publicada em 2011, não existia jurisprudência e, como tal, só no final do processo e depois de todas as cirurgias feitas é que a pessoa podia interpor um processo contra o Estado para que o Estado lhe reconhecesse uma nova identidade. A nível legislativo, não sei se falta fazer muita coisa. Há neste momento uma proposta de alteração desta mesma Lei 7 de 2011, torná-la talvez um pouco mais atual. Não faço ideia qual vai ser a redação final, não faço ideia qual vai ser a lei que irá ser aprovada. Mas a tendência é que haja uma maior flexibilidade ainda, ou seja, eu não sei, repito, se isto vai ser aprovado, mas a tendência dos partidos que subscrevem esta proposta legislativa é de que não haja intervenção de nenhum profissional de saúde para a pessoa poder mudar de nome e sexo. Chega por sua livre e espontânea vontade ao registro civil e diz que quer mudar. Não sei se isto virá a ser aprovado ou não, tenho algumas reservas, mas não faço ideia. O que é que falta fazer? Olha, falta fazer uma coisa importantíssima. Temos uma resposta cirúrgica muito aquém das expectativas e do desejável. Temos no Serviço Nacional de Saúde,
e é uma área que necessita de melhorar. Provavelmente outra coisa que nós precisaríamos, e foge à área legislativa, não fugindo, mas foge um bocado, que era uma maior oferta de unidades de saúde com cuidados para esta população, porque existem muito poucas no país. Eu sei que somos um país pequeno, que não pode haver consultas destas por todo o lado, basta haver consultas, digamos, de referência, mas mesmo assim são muito escassa a oferta deste tipo de consultas, e eu acho que isso era uma área em que se poderia e deveria melhorar. Há pessoas que erradamente acham que hoje há mais disto ou há mais daquilo, mas isso é uma percepção errada. Não há nenhum estudo na literatura internacional que prove ou que nos aponte para um aumento da incidência ou da prevalência da transexualidade ao longo do tempo. É óbvio que quando se fala mais de uma coisa, haja mais pessoas que se identificam com isso e procuram ajuda. Quando muita gente, muitos transexuais, não faziam ideia do que era a transexualidade. Sabiam que algo estava errado, mas não sabiam o quê. Nunca tinham ouvido falar neste fenómeno. É óbvio que se virem um programa de televisão, lerem um jornal ou lerem um artigo em que isto é explicado e acham, calma, isto sou eu, é mais fácil perceberem o que é que se passa e pedirem ajuda. Nós não podemos pedir ajuda para algo que desconhecemos. E só nesse sentido, por haver maior divulgação na comunicação social e não só sobre o fenómeno da transexualidade, faz com que mais pessoas se identifiquem e daí procurarem ajuda. Estou absolutamente convencido que não há mais nem menos. Fala-se mais, como tal, há mais procura, porque o assunto é mais falado. E provavelmente, embora ainda não considere de forma nenhuma que vivamos num país que não é homofóbico ou transfóbico, ainda somos, muito menos do que fomos, mas também, se calhar, a pressão social negativa hoje é menos evidente do que era uns anos atrás, o que faz com que pessoas também consigam vencer a barreira do medo e digamos, da tabu social de se afirmarem como transexuais. Porque para ser um país civilizado faltam-nos muitas coisas, não é? Por exemplo, não ter governos corruptos e ter governantes com currículo, que tenham feito alguma coisa na vida sem ser viver à custa do partido. Portanto, quando isso acontecer e tivermos governantes com currículo e não tivermos corruptos a dirigirem-nos, talvez sejamos ou nos aproximemos do que é um país, de um país, como é que se diz? Civilizado. E outras muitas coisas, não é? Enquanto não houver a revolução que nunca ninguém fez, que é uma revolução cultural, não é? Para que somos um povo muito aquém da média europeia, seguramente a nível cultural, educacional, etc, etc, etc. E daí, por ignorância, porque normalmente quanto mais ignorantes somos, mais temos medo da diferença. E, portanto, também muito baseado na ignorância, no tabu, no preconceito, alguma influência das religiões, estas pessoas são alvo de ostracismo, o que é algo inaceitável num país dito civilizado, em que ninguém poderia ser ostracizado por uma coisa destas. É como ostracizar pela cor da pele, a orientação sexual, a identidade de género, são fatores, se a pessoa ser alta, baixa, gorda ou magra, do sexo masculino ou feminino, tudo isto não deveria existir num quadro referencial de ostracismo social. Não. É contra isso que eu luto há muitos anos. Eu faço avaliação, trabalho em equipe com psicólogos clínicos também, eu também sou elemento ativo na avaliação dos doentes transexuais e faço-lhes a terapia hormonal, faço-lhes o relatório para a mudança de sexo e nome, faço-lhes o relatório final para a autorização da cirurgia para ordenos médicos. Há pouco não falei nas cirurgias. As cirurgias em Portugal, por enquanto, e este por enquanto não é inocente, é o único país da União Europeia em que ainda é obrigatória a autorização de ordenos médicos para fazer as cirurgias de retribuição sexual. Porquê? O nosso Código Ético e Deontológico proíbe a retirada de órgãos saudáveis e, como tal, na cirurgia dos transexuais são retirados órgãos saudáveis e só pode ser feito com autorização de ordenos médicos. Mas isto penso que é uma situação que se vai resolver muito rapidamente. Eu consigo dar-vos uma ideia, mas a pessoa melhor para vos explicar isso é o cirurgião que as faz. Que eu posso vos dar as referências. Ora bem, as cirurgias, vamos começar na... O que é que prefere começar? De homem para mulher ou mulher para homem? De mulher para homem. Portanto, as cirurgias que são feitas quando alguém nasce do sexo feminino e tem uma transexualidade e vai ser um elemento do sexo masculino,
A primeira cirurgia, normalmente a mais desejada, é a mastectomia bilateral, portanto é a retirada das mamas. Como sabem, mamas é um termo correto, é o termo médico que se usa, não é um termo pejorativo. E, portanto, ficar com um tórax masculino. Posteriormente, normalmente não se faz isto em simultâneo, é feita a histerectomia ou furectomia, que é a retirada dos ovários, dos trompas e do útero. Chama-se histerosalpingo ou furectomia. E assim como é feita a retirada da vagina, portanto, canal vaginal e seu encerramento. Depois é preparada a faloplastia, ou seja, a criação de um pénis para uma pessoa que nasceu do sexo feminino. Como devem calcular, é uma cirurgia complexa e que obriga a várias etapas cirúrgicas. Não sei dizer quantas, também não é igual em todos os casos, mas obriga a várias etapas cirúrgicas até a faloplastia estar completa. E depois é também, obviamente, fazer a criação de um escroto e a colocação de 2 próteses testiculares. Pronto, estas são, grosso modo, as cirurgias de reatribuição sexual de mulher para homem. De homem para mulher é mais fácil, porque normalmente, com efeito da terapia hormonal, desenvolvem mamas. Se não é suficiente ou a pessoa acha que não é suficiente, às vezes isto tem mais determinismo genético do que outra coisa, porque, claro, numa família em que há mamas pequenas, não se vai esperar que alguém vai ficar com umas mamas muito grandes e vice-versa. Se não for ainda considerado suficiente, pode-se fazer uma mamoplastia de aumento, aliás, como se fazem todos os dias a mulheres biológicas, e depois é retirado o pénis e os testículos, e através de todos aqueles tecidos é feito um canal vaginal através de um pouco, de um pedaço de uma parte do intestino delgado, que fica muitíssimo semelhante ao epitélio vaginal biológico, e é feito, portanto, a vagina desta forma, a vulva, o clítoris, tudo isto é construído através do material pré-existente do doente. Este é só um tempo cirúrgico. Portanto, numa única intervenção cirúrgica que dura várias horas, faz-se a transição de homem para mulher, ao passo que de mulher para homem são muitas etapas cirúrgicas, 5, 6, 7, até estar completada a faloplastia. Dá muito mais trabalho ao cirurgião. As guidelines dizem que as pessoas não devem ir para a cirurgia antes de 2 anos. E pode parecer 2 anos é muito, não é. Porque as transições, não só a parte psicológica, o ir reaprendendo ou aprendendo a viver de acordo com o elemento do género cruzado. A terapia hormonal a fazer o efeito máximo desejado, para que a pessoa pareça, de facto, um homem ou uma mulher convincente. Não queremos menos do que isso. E depois as etapas cirúrgicas não é muito. Além disso, há casos que, vamos supor, uma pessoa que tem psicopatologia pesada, ou está profundamente deprimida ou tem outro tipo de problemas, se esta pessoa não estará no seu melhor para ir para a fase cirúrgica. Então esta pessoa precisa de mais tempo de acompanhamento para encarar a fase cirúrgica com melhor bem-estar ou com mais saúde mental do que estava previamente. Nunca esquecer que este processo acarreta um enorme sofrimento até chegar à fase de mudança. Todo este sofrimento não passa ao lado das pessoas, atravessa-as e deixa marcas. E isso tem que ser trabalhado durante o processo. Deve ser trabalhado durante o processo. Não é de estranhar, porque nós temos 2 centros onde são feitas as cirurgias apenas. Um centro público, que é nos hospitais da Universidade de Coimbra, onde de facto as demoras são o denominador comum, todos referem a essas grandes demoras, não só a iniciar, como depois de uma cirurgia para a outra, e temos outro centro, que é num hospital privado, que são feitas por um cirurgião, que é a pessoa que mais experiência tem destas cirurgias em Portugal. Aí as coisas não sofrem esta demora, apesar de, como ele opera a grande maioria dos transexuais, nem sempre as pessoas conseguem ser operadas quando desejam, mas não podemos comparar as esperas num lado e no outro. O processo no Estado não é pago, portanto é financiado pelo Serviço Nacional de Saúde, no Estado. Pois, é um enorme problema.
Porque quem não tem capacidade financeira nenhuma, a única forma de fazer as cirurgias é através do Serviço Nacional de Saúde. Sei que ao todo já acompanhei 200 e muitos casos, mas não sei, até porque os anos não são todos iguais, mas deixe-me pensar, pelo menos, sendo conservador, pelo menos 59 casos, 50 novos casos por ano. Mas eu acho que mais. Ora, a semana tem 56 semanas, não é? Ora, eu vejo mais que um caso novo por semana, portanto, mais do que isso. Tenho dias de consulta que me aparecem 3, 4 novos casos. Portanto, mas sendo conservador, pronto, digamos entre 50 a 100 novos casos por ano. Para mim, só. Aos transexuais, a primeira coisa que eu lhes peço e que lhes digo todos os dias é para não desesperarem com a dificuldade de acesso à resposta cirúrgica que está longe de ser adequada para os desejos e necessidades deles. Porque temos todos que acreditar que a situação vai melhorar e se irá eventualmente resolver. Outra mensagem que lhes deixaria é para todos aqueles que pensam que algo pode estar errado com eles, que não se fechem no seu sofrimento e que procurem ajuda, quanto mais não seja para perceber o que é que se passa. Pode ser, pode não ser, mas seja o que for, a pessoa merece ser ajudada e tem direito a ser ajudada. Como há casos que nos chegam de pessoas que pedem para ajuda para perceberem o que é que são, chega-se à conclusão que alguns não são transexuais, mas isso é muito importante para eles perceberem de facto o que é que são e, se quiserem ou precisarem de algum tipo de ajuda, poder usufruir dessa mesma ajuda. À sociedade em geral, só diria o seguinte: podia ser um familiar próximo, a própria pessoa que julga, o vizinho do lado, e que são pessoas tão normais como qualquer um de nós, que não são pessoas bizarras, não são pessoas diferentes, não têm um olho na testa nem a pele verde. São pessoas exatamente como qualquer um de nós, da nossa família ou nós próprios, e que não há lugar, por razão nenhuma, a preconceito, não há lugar a ostracismo e não há lugar a que estas pessoas sejam maltratadas, porque elas são exatamente iguais a nós, com uma grande diferença. E daí eu chamar-lhes os meus heróis e as minhas heroínas. Têm coragem, muito mais coragem, se calhar, do que os cobardes que os criticam ou que os gozam. Muito mais coragem, porque enfrentam o mundo, a família, os amigos, os colegas, a sociedade em geral, a fazer a mudança mais radical que alguém pode fazer, que é mudar de sexo. E são pessoas que merecem o nosso respeito, até pela coragem que demonstraram, que se calhar, repito, muitos dos cobardes, muitos dos que os criticam são tão cobardes, que se fosse o caso, se calhar não conseguiriam ter essa coragem de o fazer. E que fazê-lo como fazem é um enorme ato de cobardia. É isso que eu diria à sociedade em geral.